on the record. Hello, everyone. My name is Daniel Kelleher. I am a lawyer with the Siting Division of the Department of Public Utilities, which serves as staff for the Energy Facilities Siting Board, which I will refer to as the Siting Board or EFSB. Welcome to today's hybrid public comment hearing regarding the proposed regulation 980 CMR 15.00 entitled Cumulative Impact Analysis and Standards for Applying Site Suitability Report Criteria. I will refer to this proposed regulation as the CIA regulation. This proposed regulation is the subject of the rulemaking docket EFSB 25-10-A, which the Siting Board opened on December 19, 2025, pursuant to Massachusetts General Laws, Chapter 30A, Section 2. The CIA regulation is one of several regulations the Siting Board is promulgating to implement the siting and permitting provisions of the 2024 Climate Act, which is Chapter 239 of the Acts of 2024. Before we continue further, I will ask the interpreters to provide instructions on using today's interpretation services beginning in English. Mr. Lee, please. Thank you. The language announcement will now begin. We are providing interpretation services for this meeting in Spanish, Portuguese, Chinese, Vietnamese, and Haitian Creole, as well as American Sign Language. Whether you are here or on Zoom, you will have access to interpretation services provided today. If you are here in the room, you can access interpretation using a receiver and headphone set. They are available at the table at the side of the room. For those on Zoom, in just a moment, we will activate interpretation. You will see a globe icon button that says Interpretation. Click the globe and make a selection for your preferred language, including English. Now for Spanish, please. Ofrecemos servicios de interpretación para esta reunión en español, portugués, chino, vietnamita y criollo haitiano, así como en lenguas de signos americana. Tanto si está aquí como si participa a través de Zoom, tendrá acceso a los servicios de interpretación que se ofrecen hoy. Si está aquí en la sala, puede acceder a interpretación utilizando un receptor y unos auriculares. Están disponibles en la mesa situada al lado de la sala. Para aquellos que estén en Zoom, en unos momentos activaremos la interpretación. Verán un botón con el icono de un globo terráqueo que dice Interpretación. Hagan clic en el globo terráqueo y seleccionen su idioma preferido, incluido el inglés. Muchas gracias. And for Portuguese, please. Estamos oferecendo serviços de interpretação para esta reunião em espanhol, português, chinês, vietnamita e crioulo haitiano, bem como em língua de sinais americana. Se você estiver aqui no Zoom, terá acesso aos serviços de interpretação oferecidos hoje. Se você estiver aqui na sala, você pode acessar a interpretação usando um receptor e fones de ouvido. Eles estão disponíveis na mesa ao lado da sala. Para aqueles que estão no Zoom, em instantes ativaremos a interpretação. Você verá o botão com o ícone de um globo que diz Interpretação. Clique no globo e selecione o idioma de sua preferência, incluindo o inglês. Interpretation complete. Thank you. For Mandarin, please. 我们将为本次会议提供西班牙语、葡萄牙语、中文、越南语、海地克里奥尔语以及美国手语的口译服务。无论您是在现场参会还是通过 Zoom 线上参会，今天都可以使用口译服务。现场参会的与会者，您可以使用接收器和耳机收听口译，设备放置在会场一侧的桌子上。通过 Zoom 参会的与会者，稍后我们将开启口译功能，届时你会看到一个写有 Interpretation 的地球图标，点击该图标即可选择您需要的语言，包括英语。谢谢。Thank you. And for Vietnamese, please.
Xin chào quý vị, chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch cho buổi hôm nay bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Việt Nam và Creole Haiti, cũng như ngôn ngữ ký hiệu Mỹ. Dù quý vị có mặt trực tiếp hay tham gia qua Zoom, quý vị đều có thể sử dụng dịch vụ phiên dịch được cung cấp hôm nay. Nếu đang có mặt trực tiếp, quý vị có thể sử dụng thiết bị thu và tai nghe, chúng được đặt trên bàn bên cạnh phòng. Đối với những người tham gia qua Zoom, chúng tôi sẽ kích hoạt chức năng phiên dịch trong giây lát. Quý vị sẽ thấy biểu tượng hình quả địa cầu có chữ phiên dịch. Hãy nhấp vào biểu tượng quả địa cầu và chọn ngôn ngữ của mình hoặc kênh tiếng Anh. Xin cảm ơn. And for Haitian Creole, please. Bonjour tout le monde, et nous gagnons service interprétation disponible dans la réunion dans la langue sayo qui c'est espagnol, portugais, chinois, vietnamien, créole haïtien, ensemble avec langue enseigne américain. Si vous êtes là dans la salle là, ou soit sous Zoom là, vous avez besoin accès à service interprétation nous offre aujourd'hui. Et si que vous êtes là dans la salle là, vous avez besoin de service accès ensemble avec interprétation, vous utilisez un récepteur ensemble avec un casque écouteur. Appareil électronique ça est disponible sous table l'autre bord à bord salle là. Et pour les gens qui sont Zoom yo, dans un petit moment nous pourrons activer service interprétation pour. Vous pouvez remarquer un petit bouton icône globe qui dit interprétation. Cliquez sur globe là et puis sélectionnez langue préférée là qui c'est créole haïtien et puis vous avez option pour choisir anglais tout si vous préférez. Merci un peu tout le monde. Language announcement complete. Thank you. Thank you, interpreters. Thank for that you. explanation. Let me turn the interpretation on now, and please make your selection, including to English. One moment. Ready. All good. Zoom also provides translated closed captions. To activate this feature, press the Show Captions button at the bottom of your screen, then press the up arrow and select My Caption Language, and then the specific language you want. This hybrid public comment hearing is being live streamed and is also being recorded for the Sighting Board's YouTube channel. We have a stenographer at this public comment hearing who is transcribing the official record of this hearing. Anybody speaking today Todos needs que to estiverem speak slowly and precisando falar clearly agora aqui, to que enable a stenographer to accurately capture your words. If you are having technical se você estiver difficulty tendo with Zoom, problemas em please alguma text dificuldade técnica or com call o Zoom, por favor, envie um 8557 texto 200 557 200 000 With me this afternoon 205. are Jeremy McDermott, Conosco Chair of the está Department of Jeremy Public McDermott, Utilities, do Departamento de and Utilidades member of Públicas the e Sighting Board, membro Stacey da Rubin, Câmara de Commissioner of the Zoneamento. Department of Public E Utilities, temos um and comentário also a member também of do the Sighting Departamento Board, de Utilidades Públicas Andrew e Green to my também da left, Câmara de Director Zoneamento, of the Sighting Division, também diretor Joan Foster da Evans, to my Divisão right, General de Counsel of the Sighting Zoneamento. Board, and Também Tim temos também Riley, o all the way to my conselheiro-geral left, da Senior Analyst da Câmara with de the Zoneamento, Sighting Division. e Tim Riley, e também lá no Also in finalzinho, na attendance are esquerda, representatives from the o Executive analista Office of Energy and sênior Environmental Affairs da and Divisão de Massachusetts Zoneamento e Office também of Environmental está Justice and atendendo Equity. como representantes The Sighting do Board Escritório formally Executivo de opened the Energia rulemaking process de Assuntos for Ambientais CIA e regulation o on December Escritório de 19, Massachusetts de Ambiental 2025 by issuing a decision and filing the ao proposed regulation with the estabelecer a Secretary of decisão State's e office. registrar The a decision by the regulação board proposta included com a notice for this hearing. o escritório Public da comment Secretaria de period Estado, a extends decisão from pela January 23, Câmara pela Câmara 2026 incluiu until February 13, 2026. noticiamento Today's para public essa comment audiência. hearing is part of the Esta public audiência comment process. pública faz parte do Primary processo de purposes comentário of today's público. public comment hearing O propósito present primário to the desta public the audiência proposed é apresentar CIA para o público regulation as and to regulações receive CIA comments from the public e about the receber proposed comentários do regulation. público sobre as regulações Once the propostas. comment E period também, uma vez closes que on February esse período de 13, comentário the fechar Sighting no Board staff dia 13 de will fevereiro, review the comments and o- revise the proposed regulation. os funcionários The board will da meet Câmara de again later Zoneamento in the vão winter and revisar again os in the comentários e spring to vote
on the final regulation. e revisar a proposição de regulação. And Essa Commissioner Rubin will essa make Câmara opening vai remarks now about the CIA and SSR mais uma vez se regulation. encontrar no inverno e mais uma vez na primavera para votar sobre o regulamento. O secretário McDermott e comissário Rubin vão fazer umas considerações iniciais agora sobre a CIA e a SSR. Agora, o secretário McDermott. Obrigado, Daniel, e boa tarde. Como o Daniel mencionou, eu sou Jeremy McDermott, eu sou o secretário da DPU e um membro da Câmara de Zoneamento. E como a parte de novas regras para melhorar os alvarás, a criação de alvarás para as instalações de energia ao longo de toda a Commonwealth e melhorar também para todas as partes envolvidas. Nós sabemos que nós precisamos de mais energia de infraestrutura para o futuro e também nós precisamos justificar que para essas instalações são citados e permitidos de maneira com bastante consideração, justamente para facilitar um projeto no mundo real. Eu gostaria também de mencionar toda a divisão da equipe de zoneamento que tem feito um trabalho excelente trabalhando num caso de estudo e, na verdade, fazendo um esforço hercúleo, juntando todos esses projetos, através do projeto e movendo essas regulações adiante para uma mudança bastante significativa até a maneira como a Commonwealth faz zoneamento e cria permissões. Então, como parte disso, eles representaram que eles irão apresentar um caso de estudo sobre como esses duas partes vão se alinhar. E nós esperamos e temos otimismo de que isso vai ajudar a iluminar e justificar o processo, e nós vamos dar a vocês uma ideia de como o processo de desenvolvimento vai ocorrer. E também quero me certificar que todas as partes envolvidas tenham interesse em certificar que isso vai funcionar. E com isso eu vou passar para o meu colega, comissário Rubin. Obrigado, Chairman, comissário McDermott, secretário McDermott. Eu quero agradecer a todos que estão aqui hoje, tanto em pessoa quanto no Zoom. Mais uma vez, meu nome é Stacey Rubin, eu sou comissária da DPU e também sou atualmente uma membro da Comissão de Zoneamento de Estações de Energias. Para quem não entende como funciona essa comissão de zoneamento, nós criamos contingentes para o DPU e também para a Câmara de Zoneamento, e também tenho me certificado que a gente está trabalhando junto com a DPU e a Comissão de Zoneamento antes do ato climático de 2024, e eu tenho estado entusiasta em termos de integrar uma análise de impacto cumulativo e também análise de adequação de localidade através de relatórios. Isso é muito importante para fazer decisões equitáveis por estrutura energética e que analisa as vulnerabilidades das populações e impactos de saúde pública. Ao invés de avaliar um projeto proposto em isolamento, um arcabouço de impacto cumulativo entende como vários indicadores sociais e ambientais interagem para criar ao longo do tempo numa dada área. Os impactos cumulativos são efeitos que se imbricam para resultando de exposições a múltiplos estressores
vivenciados por uma pessoa ou uma comunidade. Esses impactos cumulativos não são necessariamente em termos de acessibilidade do meio ambiente. Muitas vezes a estrutura de energia de Massachusetts foi citada em comunidades de cor, com proficiência limitada em inglês, e também o impacto, análise de impacto cumulativo visa reconhecer essas áreas historicamente impactadas e também para entender como um projeto proposto, seja de infraestrutura de combustíveis fósseis ou infraestrutura energética, vão impactar os assistentes dos trabalhadores. Os fatos cumulativos têm uma implicação direta para a saúde pública, como as comunidades estão lidando com vários indicadores imbricados que tendem a vivenciar maiores níveis de doença crônica, baixa expectativa de vida e maior vulnerabilidade para impactos ambientais e riscos ambientais, incorporando as considerações de impacto cumulativo dentro do planejamento energético e as permissões. Portanto, uma estratégia crítica para proteger a saúde humana e os reflexos nas prioridades da Commonwealth. E o objetivo é se assegurar de que a infraestrutura energética que não cria impactos adversos desproporcionais em áreas que já são enfadadas. E nós ouvimos dizer que nós precisamos fazer um trabalho melhor em termos de analisar para os impactos do ambiente. Eu acho que as regulações propostas, elas focam apropriadamente com impactos cumulativos e nos impactos das pessoas, e juntos existem outros componentes das câmaras de zoneamento que consideram impactos do ambiente, ecologia e o habitat natural da vida selvagem. E esses componentes adicionais incluem o relatório de adequação. Considere, por exemplo, a remoção de árvores, por exemplo. Eu quero agradecer à Câmara de Zoneamento por esse seu excelente trabalho, preparando um estudo de caso atualizado que vai discutir, que nós vamos discutir na audiência pública. E, mais uma vez, obrigado aos vários acionistas, os partes interessados. Vou passar agora para o oficial presidente Kelleher. Obrigado, comissário Rubin. Sr. Riley, Sr. Green, você gostaria de apresentar agora a regulação CIA? Divisão de zoneamento e departamento. O que nós gostaríamos de fazer? Próximo slide, por favor. Gostaríamos de demonstrar os passos para o processo de zoneamento e de adequação de localidade da CIA, e também propor um exemplo de caso, nesse caso de um sistema de armazenamento de energia, de baterias de energia, e um sistema de armazenamento de energia limpa. E também queremos demonstrar o quão fácil usar esse sistema. E eu acho que essas ferramentas podem ser muito úteis e podem nos ajudar para criar permissões. E também, finalmente, nós queremos solicitar a opinião das partes interessadas e para o público e do público a respeito da regulação. Então, esse primeiro slide aqui descreve o que é um impacto cumulativo. Deixa eu ler isso aqui. A CIA e o processo de adequação de localidade se vale de número de ferramentas
E nós vamos falar sobre essas ferramentas. E, como, por exemplo, a FSB costumava desenvolver regulamentos para adequação de localidade. Então, o que nós vamos fazer agora não queremos olhar para as áreas de estresse e entender se o projeto em si mostra alguma exacerbação de materiais da condição, exacerbação material de condições a respeito da saúde pública e social, vulnerabilidades ambientais e riscos climáticos, e também, de fato, se o projeto realmente, materialmente, exacerba os impactos que nós estamos olhando agora. E também queremos olhar para ações remediais que poderiam minimizar ou mitigar os impactos. Próximo slide. Isso aqui é uma... Nós vamos fazer... Vamos olhar aqui, isso aqui parece aqui com detalhes. É importante também conduzir... É necessário ser responsável ao conduzir a análise de adequação de local. Isso é feito durante o estágio anterior à inscrição. Então, a gente falou sobre a análise de ambiente em massa. E falamos também sobre isso no escritório de igualdade ambiental, justiça e equidade. Então, é uma ferramenta a nível estatal, basicamente impactada para comunidades impactadas que tem um dos maiores fardos ambientais e sociais, vulnerabilidades sociais. E a gente conduziu um census aqui, e são relativamente pequenos blocos desenvolvidos pelo census, e tem cerca de 30 indicadores nessas áreas. A gente vai olhar para isso. Eu acho que, novamente, a gente vai olhar para isso, mas a gente vai dar uma olhada nisso, mas a ferramenta é fácil de usar, é rápida e suporta uma abordagem consistente e baseada em dados para entender os impactos cumulativos na Commonwealth. Então, esses são, é meio difícil de ler, mas esses são os 30 indicadores que são parte de uma... organization of this. There are two major categories. One is pollution and climate Então, tem duas categorias maiores. Uma delas é a poluição e fardos climáticos, e a outra é as características da população. Então, a gente vai olhar para várias coisas, como, por exemplo, poluição a qual a população é exposta, e também os efeitos ambientais, que são realmente as localizações como substâncias químicas tóxicas relativas à comunidade. Então, e, finalmente, vamos olhar para o risco climático e também coisas como secas, queimadas, precipitação extrema, calor extremo e outras grandes categorias de uma característica humana, de uma população de característica humana. Então, tem vários tipos de estresses em comunidades que fazem as pessoas mais vulneráveis ou mais sensíveis, mais ou menos sensíveis para, por exemplo, a poluição, efeitos da poluição. Então, nós temos várias categorias aqui, como, por exemplo, a ferramenta GIS, a respeito desses 30 indicadores. Próximo slide. Então, essas são as específicas áreas geográficas. Então, o ato de 2024 e, basicamente, uma área específica geográfica, o SGA, é um buffer, é um amortecedor
em torno da barreira exterior de uma instalação. Então, a regulação de fato define isso por basicamente o tipo de instalação e quais são os números que você vê aqui, que as distâncias são distâncias radiais das limitações da instalação, dos limites aos exteriores da instalação. Próximo slide, por favor. Então, o relatório da CIA tem conteúdos específicos a respeito da regulação. Esses são os conteúdos que você pode olhar. Nós desenvolvemos um modelo que basicamente organiza todos esses tipos de informação com base de um modelo só, específico. Então, isso facilita preenchimento e para certificar que você cobriu todas as bases e o que é requerido pela lei. Então, o candidato reproduz o relatório e descreve, através disso, a análise. O modelo segue de maneira aproximada, bem aproximada, os passos da CIA, conforme discutidos na regulação, e inclui também, de maneira importante, a opinião da comunidade coletada durante o processo de pré-apresentação de licença. Então, dentro dessa área específica geográfica, então o relatório meio que para a análise e a análise CIA também para ali. No entanto, se existem áreas impactadas dentro da análise, então o relatório CIA continua e é refletido no relatório. A comissão tem uma regulação exigida pelo requerimento para acessar a CIA e uma análise de adequação do local, um relatório de adequação do local. Por exemplo, a SV é encarregada de basicamente analisar se o aplicante conduziu uma análise de adequação de localização adequada. E, mais uma vez, será que eles levaram em consideração, consideraram um plano de benefício comunitário ou um acordo de benefício comunitário? E o aplicante será que o aplicante desenvolveu um benefício comunitário, um acordo de benefício comunitário e para lidar com os efeitos adversos desproporcionais? Se existem ações remediais. Então, existem outras considerações que são importantes e que o comissário Rubin tocou nelas, na verdade, nas suas afirmações iniciais. Então, uma delas são considerações de natureza e de recursos, considerações acerca disso, e eu acho que o mais importante do contexto, na base de contexto, isso é refletido em vários comentários que recebemos também. Então, para avaliar esse projeto, a gente usou esses relatórios e, de fato, a segunda amostra é realmente importante. Então, isso que basicamente nada limita a comissão em termos de considerar os impactos do projeto, como, por exemplo, recursos arqueológicos, históricos e ecológicos. Se uma árvore pode ser recuperada, a construtibilidade, incluindo também. The applicant it's incumbent upon the applicant to consider it, and it's incumbent upon the board to also consider it. And the other piece that I think is important, outra parte que é importante sobre isso para a gente poder refletir sobre esse comentário. A instituição CIA foca em operações
de instalações comuns, não foca em operações emergenciais. Isso também é considerado pelo comitê parte do plano de resposta emergencial. E outros materiais associados que também demonstram que o candidato está considerando seriamente o que acontece e como mitigar impactos em caso de emergência. O CIA, de acordo com a área específica geográfica, contempla coisas como estabelecimento de baterias ou áreas de carregamento SGA em até 1 milha, ou operações normais para instalações de armazenamento de bateria que não impactam dentro de 1 milha, mas é por isso que o SGA é como é. Próximo slide, por favor. Então, agora vamos falar sobre a adequabilidade do local. Cada critério, numa escala de 0 a 5, onde 0 é altamente adequado e a pontuação mais alta é menos adequada, na verdade. Então, isso ajuda a minimizar o impacto da mitigação. Próximo slide, por favor. Então, para fazer isso, a gente meio que teve que fazer o Math Viral Screen. É uma ferramenta que a gente usou de mapeamento que interage com a ferramenta de GIS, que traz uma pontuação, ajuda você a pontuar o critério de pontuação de adequabilidade de uma instalação. A gente vai demonstrar agora, rapidamente, mas de forma geral, os 5 critérios são resiliência climática, que seria tempestade na área costal ou alagamento de área de rio, e isso é combinado numa análise de ferramenta ARMA. Também tem a questão do sequestro e armazenamento de carbono. Por exemplo, o que acontece para o solo poder absorver CO2? O solo tem uma boa capacidade de armazenar CO2 nos próximos 50 anos. O terceiro critério seria a biodiversidade, e seria a biodiversidade integrada, o índice de biodiversidade integrada, que a gente vai falar também em alguns momentos, que mapeia mais ou menos até 30 30 itens de biodiversidade numa área específica. Agora temos também recursos culturais, que é uma maneira de ver quais são os recursos agriculturais de uma área. As designações do solo e da agricultura também de uma área. E o quinto critério seria critério socioambiental. A gente usou também essa ferramenta de análise aqui de Massachusetts para a gente poder ver o ônus ambiental para uma área específica. Também temos um conceito que a gente chama de Criteria Score Modifier, que é um critério que modifica a pontuação, baseado em algo específico da área, da pontuação, da adequação da área. Por exemplo, um potencial desenvolvido, um potencial de desenvolvimento, que seria o quê? Seria desenvolver uma casa, um terreno antigo, para a gente poder dar uma pontuação de 0, porque a gente pode realmente utilizar essa área abandonada, por exemplo. Então, se o local tiver numa área 97 ou uma área protegida, então a gente vai ter uma pontuação alta, tipo de 5, que não é adequada, quer dizer que o local não é adequado. Então, isso é no que diz respeito a benefícios sociais e ambientais. A gente também pode baixar a pontuação se o projeto demonstrar que ele melhora as considerações de justiça ambiental e equidade, tipo reduzir ônus históricos e criar resultados para desenvolvimento da força de trabalho,
E também ajuda no desenvolvimento da infraestrutura comunitária. Esse tipo de coisa reduz a pontuação de adequabilidade do local se a gente mostra que tem algum benefício. Então, isso vai ajudar, vai ajudar bastante na questão do acordo entre o governamento local e o candidato. Próximo slide, por gentileza. Então, esse aqui é a implementação do relatório de adequação. Seria assim o relatório. Basicamente, os candidatos vão usar a ferramenta de mapeamento de adequação para falar desses critérios específicos de adequabilidade. Depois vai analisar como que isso vai acontecer, né? Isso tudo dentro de um minuto, mas isso é tudo via o site de relatório, o SSR, para aplicações para candidaturas de licenciamentos consolidados. Bem, mais uma vez, o relatório de adequabilidade tem várias fontes de informação, não é só isso que o candidato deve fazer. Próximo slide. O CIA e a análise de adequação eles são complementares. São maneiras diferentes, são parâmetros diferentes para a adequabilidade, quando a gente considera aspectos ecológicos, culturais, agriculturais, poluição também, riscos à saúde pública e riscos climáticos. Próximo slide. Eu acho que o benefício real é que a regulamentação traz aqui e formaliza de maneira a institucionalizar e expandir considerações. Então, ele pede que o candidato olhe para todas essas considerações, essas áreas com mais bônus, com impacto maior nas construções e nas operações. Então, é uma boa estrutura para assegurar um conjunto de considerações mais expansivo. Próximo slide, por favor. Temos aqui com relação a instalações de energia limpa, o CIA, esse relatório é necessário para todas essas instalações e vai remediar ações que pedem remediação, claro, e se for desproporcional, se tiver fatores adversos desproporcionais, isso será identificado e alguma ação remediativa será proposta. Então, o relatório traz aqui em casos que tenha uma distribuição de transmissão e que seja estabelecido que essas linhas de transmissão numa área nova, isso pode ser também abordado. Para combustíveis fósseis, o relatório do CIA também pede para essas instalações e ações remediativas que, de fato, tenha um efeito desproporcional, mas a regulamentação não é necessária para combustíveis fósseis, para estabelecimentos já fundados. Agora vamos para a parte de demonstração de como a gente traz o nosso relatório CIA e a nossa análise no site. Agora vamos lá. A gente está vendo aqui uma instalação de armazenamento de bateria, energia limpa, chamada Cranberry Point, perto de Carver, está sendo construída, né? E então ela é conectada com a subestação que já existe lá. E o que é importante aqui é que a gente tem diversos componentes. Por exemplo, a gente tem o estabelecimento BESS aqui, uma subestação que é meio conectado aqui. A gente tem também outros componentes que trazem conceitos geográficos específicos, por exemplo, transmitir até um raio de 1 milha ou de 4 milhas da subestação e
para o estabelecimento de bateria, somente uma milha, um raio de uma milha. Próximo slide. Então, a questão é, se um candidato pega esse projeto depois de julho desse ano, vai ser o relatório dele, o relatório CIA, vai ser necessário? Sim, será necessário. Para estabelecimentos de infraestrutura limpa, a regulamentação pede que esse tipo de análise seja conduzida. Próximo slide. Ok, então vamos começar com a adequação. O primeiro critério será a resiliência de mudanças climáticas e, mais uma vez, a gente usa o modelo RMAT para identificar se tem o RMAT nesse modelo RMAT, para identificar, por exemplo, em caso de inundação, mas nesse caso de Carver, não tem oceano nem rio lá, então esse formato RMAT aqui, esse formato RMAT, demonstra que essa área não está exposta, de acordo com o critério de adequação. Então, esse modelo aqui, RMAT, mostra que tem risco de chuva, muita chuva e risco de precipitação. Então, isso é um bom exemplo de como o Conselho pode considerar esses fatores fora do que a gente já está acostumado a ver com fatores externos para adequação. Para Carver, para essa região, eles têm, então, aqui a capacidade de absorver efeitos de gás estufa. O modelo entende que esse tipo de cobertura terrestre, se for uma terra desenvolvida ou não desenvolvida, bem como a extensa tipo de equivalência de absorção de dióxido de carbono impacta diretamente esse modelo. Próximo slide, agora temos uma versão atualizada do mapeamento feito pela ferramenta, que é até mais fácil de usar, é mais rápido. Basicamente, você dá aqui uma posição, um posicionamento, a gente põe aqui no mapa e vai nos dizer, nesse caso, o índice de carbono no ecossistema, ou seja, o quanto ele consegue absorver dióxido de carbono. Então, o que a gente consegue ver aqui nesse cenário miscigenado é que a gente tem um impacto moderado, nesse caso aqui. Próximo slide. Então, agora vamos para a biodiversidade. E nessa área específica, basicamente não tem áreas protegidas, espécies em perigo, e o número dos fatores que contam aqui no cálculo da biodiversidade teve alguns leves recursos que a gente tem uma pequena, um pequeno índice para variação. E aí a gente consegue achar também próximo slide. Agora, mais uma vez, com relação ao mapeamento do índice de carbono no ecossistema, a gente mapeia. Para entender, por exemplo, que aqui está marcando 30 metros, ótimo, isso é uma ótima resolução, muito útil para a gente entender no impacto, Next slide, please. Then we have agricultural resources, which basically look at soils and types of designations of farmland. Agora, próximo slide, basicamente fala do solo e das designações das áreas de fazenda, e a gente acha que tem algumas coisas que a gente vai mostrar aqui no mapa logo mais. Tem uma pontuação, não zero, mas de 0,1, quase zero, porque está numa área que essa pontuação viral é muito baixa, muito mais baixa do que o 75 percentil. Não tem nenhum ônus ambiental para essa área, então
para essa ferramenta, essa ferramenta de escaneamento em massa, né? Então, a questão que modifica aqui a pontuação é que não há potencial de desenvolvimento, nenhum quesito de modificação em potencial ou socioambiental nesse caso, não tem nenhuma modificação. Então, é zero aqui a pontuação. Próximo slide, por favor. Isso mostra o potencial agricultural. Se você vê essa ferramenta vermelha, né? Aqui essa estrela vermelha, isso está um pouco cruzando um pouco com a instalação de Cranberry. Tem um pouco tá cruzando um pouco na área. É muito pouco. É tipo como se fosse uma unha, assim, um pouquinho só que vai uma por cima da outra. Então a gente tem uma média do local e chega num valor global de 0,1. Por isso que o valor é esse. Próximo slide, por favor. Então o que a gente pode fazer? A gente vai então condensar, consolidar tudo isso aí. Isso aqui não é adicionado, eles são pontuações individuais para cada critério. A gente vê que tem muitos números baixos, né? Mas o que a gente faz então com isso? Como é que a gente interpreta esses resultados? Próximo slide, por favor. E o guia de adequação do local traz aqui para candidatos locais. Né? Contudo, isso traz para o comitê um entendimento geral da magnitude dessas pontuações. Se for maior que 1, é um local altamente adequado e com mínima mitigação necessária. Se você está localizado entre 1 e 1.2, e 2,5, você tem uma adequação moderada, com algum impacto, com certo impacto e pouca necessidade para mitigação. Se você está entre 2,5 e 4, você tem um impacto alto. Por exemplo, quando você está em terra protegida, e aí precisa de altas medidas de mitigação. Então, está nessa escala aqui o número de impacto e a pontuação. Próximo slide. A maioria dos critérios tem uma pontuação menor que 1, indicando que o local é altamente adequado. Então, isso é uma boa decisão do comitê, quando isso foi tomada essa decisão alguns anos atrás. O índice de carbono, contudo, tem um impacto moderado. Então, que tipo de mitigação você pode fazer para poder tratar essa questão? E basicamente a gente chegou numa hierarquia de mitigação que a gente pode tomar uma medida de prevenção, de mover a extremidade sul do local, cerca de 50 jardas para o norte, minimizar a cobertura do solo pavimentado também é outra questão que a gente conseguiu chegar, ou talvez compor a cobertura do solo com materiais que continuem a promover sequestro de carbono. São apenas exemplos ilustrativos. O guia do DOER trouxe exemplos maravilhosos, agradeço aí, para possíveis medidas de minimização e mitigação. Agora, para a análise da CIA, a gente vê o que? As áreas geográficas afetadas e componentes diferentes, mais ou menos um quarto da milha da linha de transmissão e da subestação, e teve uma milha daquela instalação específica, e depois a gente vai fazer uma superposição com o sistema de mapeamento, e a gente vê que sim, é uma área com ônus, uma que eles chamam de Burden Area, BA, a área com ônus. Ao sul aqui tem mais ou menos uma milha. É uma área com ônus, que a gente deve lembrar aqui que a pontuação para essa instalação foi só 7,55, mas o nível é 7,5, aliás, 75%, então é muito, muito, muito acima do nível atual. Então, por isso que é uma área afetada, uma área com ônus, uma área altamente afetada, por causa também da renda média, que é mais ou menos 62%, enquanto que é a média estadual até. E os critérios para a renda bruta seria 65% ou mais alta, então menos de 65% já é uma área afetada. Nesse caso... Next slide, please.
So we say, okay, well, if it's in a burdened area, then we need to Então, look se for numa área afetada, a gente precisa olhar todos por que os indicadores, os índices estão elevados? Por que eles são maior do que o percentil de 50? Então, isso aqui está mais ou menos 50 indicadores aqui: ozônio, taxa de mortalidade, a prevalência bruta de câncer, o peso de Natal, tem mais ou menos uns 50. Então, a gente tem que considerar esses indicadores como altos, indicadores importantes. Eles são usados na análise dessa área afetada para determinar onde o projeto tem o excesso desses indicadores. Então, o que a gente fez? A gente pegou com relação à construção e também das operações, a gente fez nas duas fases do projeto, e o que a gente achou foi que esse projeto não tem nenhuma exacerbação desses, nenhum excesso, né, desses indicadores elevados, mas para a construção, 2 deles foram sim exacerbados, que foi o ozônio e também obstrução crônica de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Então, os residentes, o local do projeto fica aproximadamente 120 metros das residências, então o ozônio pode ser criado no solo da área de construção, especialmente durante o clima quente e ensolarado. O tráfego intenso também, na emissão de máquinas, que aumenta essa concentração de ozônio elevada. Então, a questão da doença pulmonar, as emissões podem aumentar o risco dessa doença, e também poeira de construção, canteiro de obras. Então, o que a gente faz com relação a isso? Se tiver um aumento demonstrado desses índices elevados, a gente tem que entrar, então, com ações remediativas, ações corretivas. Então, para ozônio, a gente está usando uma hierarquia de mitigação. Basicamente, como é que a gente evita? Bom, a gente pode utilizar equipamento elétrico, como é que a gente minimiza? Basicamente, a gente pode usar o sulfúrio, pode usar... Desculpa, eu estou tentando ler aqui, mas eu não estou conseguindo alcançar. Basicamente, usar diesel com ultra baixo teor de enxofre, motores de estrada, o veículo pode usar marcha lenta, minimizando o acordo da lei, ou uma combinação para as ferramentas que podem mitigar e minimizar para reduzir a exposição de ozônio para os residentes da região. E para DPOC, que é a doença pulmonar, mas de novo, a gente vai usar isso para essa hierarquia de mitigação para evitar, através do uso de equipamentos elétricos durante a construção, basicamente usar diesel com outro baixo teor de enxofre, porque também é um problema, a gente tem que ter essas melhores práticas em jogo para umedecer o solo. A gente pode usar equipamento com melhor segurança mecânica para poder mitigar essas emissões também. E é isso que a gente tem que fazer. Basicamente, tá tudo no relatório CIA, e é isso que vai acontecer. Vai pelo SGA, vai falar dos indicadores, quais indicadores estão elevados, quais estão super elevados e quais são as ações corretivas. Usando essas ferramentas, a gente consegue... fica bem simples até esse processo. E a questão da adequação do localização também usa essa ferramenta de varredura em massa, que consegue fazer isso de maneira super rápida e eficiente. E é isso, é mais ou menos isso. Mr. Kelleher? Thank you, Mr. Riley. Obrigado, Sr. Riley. Alan, you don't need a break. Alan, você precisa de uma pausa? Não, vamos continuar então com a parte dos comentários, por gentileza. We will now invite comments and questions from the public. Agora temos comentários do público. On this proposed regulation,
Por favor, façam perguntas sobre essa proposta aqui. Não vamos ouvir nenhum comentário sobre outros projetos não mencionados aqui, inclusive os que estão sendo revisados pelo Comitê de Zoneamento. Vamos começar com oficiais federais e estaduais eleitos que querem ser ouvidos, e depois vamos ouvir os membros da comissão. Qual é o nome da comissão, perdão? A Comissão de Energia, sobre energia, infraestrutura e zoneamento e licenciamentos. E depois vamos ouvir os membros do público que se registraram para falar, na ordem que foram registrados. E depois todo mundo que quiser falar, mas não se registrou para falar. E aí, se você estiver remotamente no Zoom, a gente vai trazer você aqui no Zoom, para você poder ser ouvido pela audiência do Zoom. Para todo mundo que estiver falando, por favor, dê o seu nome e endereço, se você quiser, só a cidade já é suficiente. Digite seu nome e fale devagar para que todos possam entender. Tem algum oficial, alguma figura pública federal, ou no Zoom, ou presente, algum oficial do estado, a nível estadual, que quer falar pelo Zoom, ou fisicamente presente? Temos duas pessoas que levantaram as mãos aqui. Do we have any local officials Tem algum oficial local presente ou no Zoom que quer falar? So we have Jeff Weston. Tem Jeff Weston. And do we know the Mais name of the alguém? other person? A gente sabe o nome da outra pessoa? Great. Mr. Weston is going to the panel. Senhor Weston vai agora então falar. And before we take your comment, Mr. Weston, I'll just mention that the slides that Mr. Riley presented will be posted on Antes de ouvir o seu comentário, os slides vão ser postados no nosso site, tá? Sightings Board's website entitled EFSB 25-10. Nosso site vai ser no ícone FSB 25-10 sobre propostas. Senhor Weston, pode falar. Obrigada por permitir os comentários públicos aqui. Meu nome é Jeff Weston, eu sou oficial eleito do Comitê de Planejamento de Shrewsbury. A gente tinha esperança de que análise de impacto cumulativo e a adequação de localização traga proteção regulamentar contra impactos ambientais negativos. Eu acredito que a sua proposta está um pouco deixa a desejar nessa missão. A 80 CMR, do jeito que está escrita, vai permitir que projetos o áudio ficou inaudível. Senhor Weston, seu áudio cortou. O senhor estava dizendo que essa proposta vai permitir projetos de armazenamento de bateria. O áudio está ruim. Não dá para entender o áudio do participante por problemas de conexão. Talvez se o senhor puder desligar a câmera, senhor Weston, o áudio melhore porque a conexão está ruim. Se o senhor puder começar com a questão do projeto de armazenamento de bateria, porque o áudio está ruim, a câmera não dá para entender, está inaudível o áudio do participante devido a problemas de conectividade. As baterias, algumas sobre as baterias, armazenamento de bateria nas áreas rurais. Acredito que o problema principal com esse projeto é que deve receber algo, não deu para entender o resto do
required in energy equity is important. However, So, Mr. Weston, you really are breaking up terribly. I don't know if there's anything that you can Equidade do on your end. energética. I think it would make sense, certainly for you to submit your written comments and see if there's something you can do to improve your transmission, and we will probably proceed with the next commenter. And perhaps jumping off and jumping back on. But I think while you're doing that, is it okay if we go with the next commenter? please, I'll try a different computer. Thank you. Thank you. Lori Degnan. Ms. Degnan, you are being added to the Zoom panel. So please start whenever you're there. Pode começar quando você estiver por perto. Good afternoon. Can you hear me? Boa tarde, você pode me ouvir? Yes, we can. Sim. Thank you. Thank you. Posso. Hi, Lori Degnan, Oi, Charlton Lori Planning Board. Degnan, Am I correct in Câmara de Planejamento de Charlton. it looks like you used to have a criteria of being Parece an que você tinha environmental justice critério community in order to request a cumulative É, impact analysis. para trazer Am I correct in para ser uma assuming that has comunidade, changed so we can comunidade de justiça ambiental, request? de modo a pedir uma análise de impacto cumulativo. Mr. Riley, would Eu you estou like to- certo em pensar que isso mudou para que possamos pedir? Sim, não existe nenhum requerimento para a justiça ambiental. Esses requerimentos são incumbentes no aplicante para certos tipos de instalações que nós designamos e para conduzir a análise de impacto cumulativo e também a análise de adequação de localidade. Excellent. Então, não existe um I requerimento thought para we isso, had para uma to comunidade get de justiça income ambiental. level. Eu pensei que a gente Can precisava the town require colocar it isso if no nível the de applicant does not de provide? rendimentos. Então, a cidade requer que o aplicante não providencie isso. Sim, o aplicante, sim, o requerimento para o aplicante fazer isso, sim. Mas eu quero dizer que se o aplicante não enviar um relatório de CIA, uma análise, um relatório de adequação de localidade e se depois isso passar até a comissão, então se não tem nenhum relatório de adequação de localidade, então a comissão iria requerir. Are there any other local officials? Então tem mais Mr. algum Weston, oficial have you local? returned? Senhor Weston, você voltou? O senhor voltou? Are there any other local officials? Existe algum outro oficial local que gostaria de falar? When Mr. Weston returns, Quando a senhora Weston voltar, nós vamos voltar para ele. Mas enquanto isso, nós vamos continuar com os membros da comissão que já se inscreveram. Agora vamos começar pelo senhor. Oi, eu gostaria de adicionar só um pouco sobre as perguntas que o senhor Decker me perguntou. Existe uma provisão na regulação da CIA que permite que uma petição para a CIA numa área não enfadada, e essa provisão afirma que você precisa ser uma parte interessada-chave para pedir um relatório CIA, mesmo que você não esteja numa área impactada. Então, essa previsão que está ali é que você pode encontrar isso na 1504.6, parênteses 6, então coloca um pouco mais de informação ali. Obrigado, senhor Mr. Evans. Long, would you please Senhor Long, come introduce o yourself? senhor poderia vir se apresentar? Muito obrigado, Steve. And also, I feel like
Check 1, 2. There we go. Checando 1, 2. Do you need me to start over because there are folks online? Could they hear me? To start over. Okay. Preciso recomeçar. Steve Long, do Conservatório de Natureza em Massachusetts. Eu gostaria de agradecer a todo o esforço que vocês fizeram. É fabuloso ver a energia que as agências ambientais de energia se entrosando. É muito bom ver vocês focando na mudança climática e custeio e confiabilidade para um processo mais equitável e eficiente. Então, para revisar regulações de CIA e de adequação de localidade, eu gostaria de ver mais velcro. Eu gostaria de ver uma linguagem mais tangível nas regulações que conectam a adequação de local, particularmente logando para a seção 15.1.0, subseção 11. Eu gostaria de ver alguma coisa mais deixada clara, especificamente na análise e consideração e o requerimento para aplicar condições de alvará, não só apenas da consideração. Eu gostaria de ver também uma clareza e se existe alguma área altamente inadequada, a comissão pode ter o direito de dizer não, e para um aplicante de alvará, eu gosto muito da linguagem no 15.11. Eu gostaria de ver também, desculpe, na linguagem do 15.10, eu gostaria de ver também isso refletido no 15.11. Existe bastante especificidade no nível de diligência devida, devidas precauções, medidas das regulações da CIA. Eu gostaria de ver também algum nível de devido esforço. E eu estou procurando também uma função sem perda ampla, perda global, e talvez um resultado positivo para a natureza. Mais na mitigação do espectro de mitigação hierárquica. Eu gostaria de saber também se existe uma revisão de terceiros da interação anterior das regulações que encorajavam que se fosse inserido isso, onde a CIA seria aplicado e se existem alguns locais onde a adequação de local não seria aplicada. Isso é uma boa pergunta. Se você tem uma pergunta onde se você precisa fazer isso ou se é um novo se não existe nada imediato, como se aplicaria a uma subestação? Porque realmente a sensação que dá é que as subestações são o COG que guiam o desenvolvimento em torno deles. Então, como o rabo que balança o cachorro. E como a gente chega para as subestações? Eu posso responder parcialmente para isso. Eu gostaria de notar que existem duas subseções que são realmente dois conjuntos de isenções para adequação de local, e que o fato de adequação sobre o estatuto que não aplica-se a combustíveis fósseis e a instalações que só se aplicam para as energias limpas infraestruturais e de instalações de infraestrutura. Eu gostaria de saber se isso se aplica também em termos de subestações, se eles são realmente novamente estabelecidas, recentemente estabelecidas, se seria aplicável. Então, eu diria também que as subestações que são em áreas privadas, terras privadas, então isso não entraria nessa categoria. E eu acho que eu gostaria de notar que existem um conjunto de exceções de OR que aqui das regulações 2900, 225, CMR 2900, geralmente para instalações menores que existe realmente uma isenção para certos tipos de instalações que estão
tentando capitalizar dentro do ITC antes de que vá embora. E então essas regulações especificamente afirmam que essas instalações não que são isentas sobre as regras da DOR e também são isentos dentro das nossas regras. Obrigado. E finalmente eu acho que a resiliência climática deve ir além da ferramenta RMAT e também olhar para como uma instalação proposta exacerbaria os impactos de mudança climática. Obrigado. Existe algum, vejamos, existem alguns outros membros da comunidade da comissão que da Fundação da Lei da Conservação. Eu vou aqui só na ordem que eu os vejo. Então, vamos começar com a conservação, a Fundação da Lei da Conservação. Perfeito, obrigado. Obrigado, boa tarde. Feliz Dia da Marmota. Obrigado pela oportunidade de participar dessa audiência. Meu nome é Adam Reynolds, eu sou um associado legal junto com a Fundação da Lei da Conservação. Gostaria também de comentar brevemente em termos da CLF. Eu gostaria de também assinalar a apreciação da CLF para os funcionários da comissão. Os requerimentos legais para considerar os fardos cumulativos de poluição e também comunidades que os abrigam. O FSB desenvolveu regulações e gostaríamos também de enfatizar o suporte da importância de mudanças recentes que ajudam a atingir esses objetivos, que não são designados para essas e como impactadas pela triagem ambiental em massa. Eu acho que isso foi mencionado mais cedo e acho que isso também é importante, um processo importante que vai se assegurar que todas as comunidades que o recebem vão se adequar a isso. E também eu gostaria de dar suporte às mudanças que vão se aplicar também a análises mais detalhadas de indicadores para instalações de legado. E também essa regulação está alinhada com os requerimentos estatutórios da Câmara, da decisão da Câmara, da comissão. E, por último, eu gostaria também de enfatizar que a decisão de adequação da comissão de análise de adequação de localidades e também inclusão de atualizações regulares que foram usadas também. Em adicional, existem também desenvolvimentos positivos que temos também vários locais onde os pedidos da CLF foram propostos também e que também nos certificar que ela também preenche a obrigação de estatutos, expandindo a CIA para incluir dados confiáveis e também dar evidências para dar suporte em análise de impacto cumulativo se não existe nenhum identificado necessariamente na triagem ambiental em massa. E também considerações de segurança e também em termos de instalações mais cedo e também com o tipo de projeto que vá junto com o FSB que tem uma distância radial específica. A FSB também pode fazer alguns ajustes para se assegurar de que os compromissos foram providos para dar mais orientação e ferramentas antes do 1º de junho, da implementação de 1º de julho, e também em termos de análise de impactos, impactos adversos desproporcionais. Eu gostaria de classificar também que a FSB e o procedimento da FSB também incorporado no processo de decisão e também para seguir e coletar dados
para informar em melhorias da regulação que vão ocorrer. Eu também gostaria de agradecer os funcionários, e também eu sei que tem sido um processo difícil, e espero que possamos trabalhar juntos, que isso vai ter sucesso. E nos próximos anos, para que nós possamos dar o resto dos comentários por escritos com mais detalhes até dia 13 de fevereiro. E também como os aplicantes podem propor métodos para responder aos indicadores elevados que estão criando efeitos adversos proporcionais. Em alguns casos, eu acho que é óbvio que existem algumas maneiras de criar uma solução. E há também as zonas de ozônio, de poluição de ozônio. Mr. Riley, would you like to respond? Thank you. Yeah, well, first of all, thank you for your comments, excellent comments. We have left it open. Obrigado pelos seus comentários, nós deixamos aberto para as far as what specific quantitative measures or tools are used. Também em termos de quais medidas quantitativas de medida e ferramentas vão ser usadas. E nós queremos que os aplicantes se sintam em liberdade de propor o que eles acham que é apropriado. E uma coisa que eu não disse, mas e que na regulação, se a comissão acha que não existe evidência suficiente e modelação ou qualquer coisa assim, eu espero que primeiro de tudo, que existem medidas quantitativas para certificar-se que existem um tipo de mitigação quantitativa. Então, isso é bem publicado na literatura, mas é mais importante ainda dizer também que a comissão pode enviar um pedido para informações e pedir para que isso seja mais discutido com o aplicante, mas porque isso é um amplo leque de tipos de impacto. Então, nós queremos que o aplicante sinta que eles podem proporcionar o que ele acha que é certo, e isso pode... então, nós vamos continuar através disso. Obrigado por conduzir essa explicação, como esse processo vai funcionar. Sr. Wesley, eu percebo que você voltou. Obrigado, pode me ouvir agora? Sim. Certo. Muito obrigado por me trazer de volta. Eu vou começar do começo. Minha esperança foi que requerir uma análise de impacto cumulativo e uma análise de adequação de localidade iria proporcionar proteções regulatórias contra impactos negativos, ambientais negativos. Eu acho que essa proposta da 980 CMR, como está escrita, vai permitir que locais mal localizados que sejam menos impactados através de um censo, usando uma triagem ambiental em massa uma pontuação de triagem em massa de 75 ou maior. O indicador é usado por MS, praticamente mal inclui impactos ambientais. Um relatório publicado em 3 de outubro de 2023 por cientistas do Mass Auburn e Thomson Lab enfatizou a importância de proteger as suas florestas e que existem apenas 2 indicadores que parecem de alguma maneira relevante para comunidades rurais densamente arborizadas. Os padrões do MS, como estão escritos agora, não incluem uma análise ambientalmente orientada. E por isso, a maior parte das áreas rurais não pode ser determinadas como impactadas, baseadas nos indicadores que foram escolhidos atuais do MS. Então, as localizações em comunidades rurais
como em Shrewsbury, vão ser extremamente vulneráveis porque o impacto cumulativo, a análise de impacto cumulativo, as revisões de impacto cumulativo não vão ser requeridas. Isso é uma falha fatal, absolutamente fatal. Nossa terra, que é 90% arborizada, ajuda-nos a limpar e proteger a água usada por 3 milhões de pessoas. Na área metropolitana maior de Boston, talvez até a água nas nossas mesas pode, nesse momento, na estação do sul, isso pode reduzir isso foi causado por fogo de íons de lítio. Isso vai ter impactos na água potável e no ambiente. Precisamos de sua ajuda para continuar a proteger a pureza dos nossos aquíferos da nossa cidade, assim como as águas essenciais, e que são essenciais para Boston. Obrigado. Thank you, Mr. Weston. Obrigado, Sr. Weston. Does anyone want to respond? Or the next, Alguém quer responder? Ms. Paradis. O próximo, Sr. Perez. Hello, can you hear me? Great. Yes. Oi, tá me ouvindo? My name is Olivia Paradise. Meu nome é Olivia Paradise. And I work at National Grid at the Siting Strategy Team. Eu trabalho com a grade nacional da equipe de estratégia. Obrigado pela oportunidade de falar hoje. Obrigado pela FSB e também o EJE e o EEA, todos os funcionários dessas agências pelo trabalho duro na regulação do CIA. Primeiro, eu quero fazer um comentário sobre a triagem ambiental em massa da grade nacional. É uma ferramenta fundamental para determinar se uma área é impactada desproporcionalmente, e esses indicadores requerem análise maiores. É importante que os dados subjacentes nessa ferramenta e os passos para manuseio de dados são tanto precisos quanto transparentes para as partes interessadas e os aplicantes. Nós gostaríamos de marcar isso diretamente com a MS, com a equipe de implementação MS, e nós esperamos que haja clareza em como agir a respeito disso, particularmente depois do período de comentários. Devido da natureza das pontuações percentuais, qualquer mudança nos dados subjacentes podem resultar em uma pontuação MS superior, e a grade nacional requer clarificação sobre quais agências vão estar mantendo a ferramenta para daqui em diante. Nós queremos também queremos propor uma ferramenta para os dados subjacentes que eles sejam atualizados cada 2 anos. Existe também uma funcionalidade uma ferramenta de funcionalidade, por exemplo, para a habilidade de exportar dados do MS, que nós achamos que realmente iriam reduzir os custos para os nossos clientes, ao reduzir os gastos de consultoria. Em seguida, em termos do modelo de relatório do CIA, o grade nacional realmente atualmente está guiando um projeto permitido previamente através da triagem ambiental em massa, e o relatório do CIA para entender que o processo melhor para futuros projetos 6, 9T, e também vai ter dados, vai precisar bastante compilação de dados, e isso pode ser um tanto pesado, e até com um número limitado de áreas impactadas. Por exemplo, existe uma oportunidade para consolidar algumas mesas
which we e think will be no really helpful. algumas tabelas We'll share no additional relatório, recommendations in our written comments, no in modelo the hopes of de relatório da ultimately CIA. generating a CIA report that E nós addresses all gostaríamos the também technical vai pieces ser and necessário streamlines gerar analysis de that maneira allows us to definitiva effectively communicate with our relatório stakeholders. da CIA Thank you so much to all the staff who've que worked so hard aborde on this, todas and we look as forward to peças supporting staff técnicas as it e continues. todos os fluxos que a análise e permite que nós efetivamente comuniquemos com os nossos partes interessados. Muito obrigado por escutar o que nós temos a dizer e eu espero que tenha o seu suporte à medida que o esforço continue. Você gostaria de responder, Zaina? Good afternoon, Boa tarde a everyone. todos. My name is Saina Mashmasarmi. Meu nome é Zaina. My name Eu is sou Saina Mashmasarmi. Last name is spelled M-A-S-H-M-A Saina Mashmasarmi. R-M-I. S-Y-E-N-N-A. And I'm joining from the Office of Environmental Eu Justice estou and aqui, eu Equity, sou parte to respond to some of do Escritório de Justiça Ambiental e Equidade para responder a algumas das questões em torno da triagem ambiental em massa e junto com os nossos para nos certificarmos que os dados são tanto precisos quanto sendo mantidos ao longo do desenvolvimento dessa ferramenta em si. Questões ou comentários a respeito dos dados dentro da ferramenta podem ser direcionados para os nossos ej.inquirimentos.gov em termos das funcionalidades adicionais de nossas ferramentas. A versão temporária vai ser disponível online atualmente e vai continuar a ser atualizada para incorporar funções adicionais, incluindo a habilidade de exportar os dados. Isso vai ser implementado dentro das próximas semanas. Obrigado. Obrigado. Ms. Matthews, Senhora would Matthews, you like to speak as well? você gostaria de falar também? Okay. Very good. Denise Bartone. Denise Bartone. You know, is she? Yeah. No, I know. So actually, let's start with Mr. Henderson. I apologize. Just going Vamos in the começar order. com o Sr. Henderson. on the list. Me So desculpe, John eu vou Henderson. aqui na ordem, na lista. Are you Sr. present John on Henderson. Zoom? Henderson, você está presente no Zoom? So now, Kate O'Connor, please. Então agora, Kate O'Connor, por favor. Hello, are you able to hear me? Yes, I am. Oi, vocês We podem me are. ouvir? Thank you. Great. Sim. I'm just going to quickly change my background so that I can Vou mudar meu plano de fundo rapidinho share para que eu possa compartilhar some maps with you. os mapas com vocês. I am speaking on behalf of myself and Trees as a Public Good. And we wanted to point out that the cumulative Eu estou falando, representando a mim mesmo e as árvores como bem público. Eu gostaria de apontar aqui que a análise de impacto cumulativo não tem nenhum qualquer critério para contribuição forçada para providenciar e produzir água limpa. Então, o mapa que está atrás de mim agora é um mapa da nossa região. Você pode ver que essas são as áreas que estão na nossa região que estão sobre capacidade de 100% de produzir água limpa. E o que você está olhando aqui é as áreas de New England, e também incluindo o Parque Adirondack, as reservas e florestas nacionais de Vermont e New Hampshire. Esses são os únicos locais em New England que estão a 100% de capacidade de produzir água limpa. E a razão pela qual incluímos essas áreas limpas, que são os únicos locais em New England
removing forests. porque por causa da remoção de florestas. Então, as áreas que são At 73% include the Quabbin estão a Reservoir. 73% So right now you inclui can see that the Quabbin Reservoir o shows reservatório Quabbin, up, mas at agora você pode ver que o 73% reservatório ability to Quabbin, produce clean water. So we've already quando ele aparece na habilidade de 70% da sua capacidade de produzir água, então você está em um estado degradado aqui at e na sua 75%, habilidade de produzir Quabbin água. Então, disappears. 75%, So our consequentemente, main 75% o Quabbin desaparece. doesn't even have a Então, nosso 75% reservatório de Boston não tem ability to nem produce clean uma water. habilidade de So I wanna 75% de now produzir go água down, limpa. Então, eu quero agora descer into the para I'm sorry, go into the I believe I have the areas that are at 100% capacity to produce clean water have wildland As forests. áreas que They are têm capacidade permanently 100% de protected. produzir We água don't limpa have any forests são in protegidas. A gente não tem Massachusetts nenhuma that have floresta em the same Massachusetts designation que tem essa mesma to produce clean designação water para for produzir água limpa watersheds. para, So the fact that the cumulative ba- impacts analysis has para absolutely armazenamento. no Então, o impacto no de criteria análise for cumulativa não tem critério de capability to contribuição produce clean water. There's para no produzir água assessment of the limpa. Não original tem availability nenhuma of water avaliação da to disponibilidade fires original da occurring água on para site. caso tenha um Areas incêndio nos locais de armazenamento. Tem áreas na região oeste de Massachusetts, até a água municipal está comprometida no que diz respeito a combate de incêndios. Teve um incêndio recente em Amherst, onde a cidade de Amherst não tinha água suficiente público para poder combater o incêndio e tinha tanques vindo das cidades vizinhas para poder lutar contra o incêndio. Então, o fato de a gente ter degradado nossa capacidade de limpar água, isso inclui também qualidade e quantidade de água limpa é produzida por florestas selvagens capacidade regional em áreas onde a maioria dos residentes, como eu, por exemplo, que moram em West Hampton, a gente conta com poços, a gente não tem água municipal. Nossa capacidade para combater fogo, se tiver algum incêndio numa localização de energia, uma instalação energética, a gente tem que contar com caminhões de incêndio. Então, isso não é razoável e o risco de combate ao incêndio, claro que a gente não tem os recursos disponíveis para combater o incêndio como água, a contaminação da espuma para combater o incêndio também contamina a nossa água. Alguns fatores geográficos também não estão incluídos na análise de impacto cumulativo, portanto, o objetivo dessas regulamentações seria aumentar o processo de licenciamento, mas também precisa apoiar a energia solar e precisa apoiar essas áreas onde a energia solar pode ser construída, dar mais fatores, mais peso para esse tipo de coisa, para que as empresas possam ter licenças mais rápido, permissões de licença mais rápidas nessas áreas. Mas o jeito que o critério ocorre agora, atualmente, as cidades que entendem o impacto do nosso fornecimento de água, a gente vai lutar, a gente vai processar, e isso vai processar legalmente, né? E isso vai deixar o processo bem mais lento, porque a água é essencial. Se o meu poço seca, eu não tenho nenhum recurso. Se não tem água municipal aqui, quando uma área que tem recurso da água municipal, tem mais recursos, mais opções. A gente faz o quê? A gente vai ter que construir cisterna para poder armazenar água, vai fazer o quê? Então, o impacto no nosso armazenamento de água é incrível, é grande, especialmente em Massachusetts, que a gente já, nessa área aqui da minha cidade, já está no mais ou menos 73%
73% na capacidade de produção de água e tem muito desperdício de água em Massachusetts, que está abaixo de 73%. A maioria do estado, o mapa que vocês mostraram antes, com 73%, é uma porção pequena do estado que tem, na verdade, tem água não degradada. Aqui, ó, o mapa. Aqui em cima, essa parte, você consegue ver que a maioria da parte de Massachusetts não tem a capacidade maior do que 73%. Inclusive, o armazenamento de água de Boston. Então, se você começar a cortar essa floresta em Shrewsbury, vai afetar o armazenamento de água em Boston e eles vão ficar sem água. Nesse verão, teve 3 meses de seca e o nível de água no reservatório baixou, no Quabbin reservatório baixou para 8,9%. Isso entrou no percentil de 90%, para o percentil de 80%, e isso é condições de seca. Então, isso quer dizer, isso tudo porque a gente não está considerando a água no processo de adequação de zoneamento. Então, vocês estão ameaçando a distribuição de água de Boston, porque a água vem da floresta. Areas that are at 100% capacity to produce clean water, as I showed you before, Essa capacidade de das florestas de Catskills e Adirondacks, da Floresta Nacional em New Hampshire. Desculpa, New Hampshire, perdi. Vermont também. E se a gente não prestar atenção nisso, se a gente só simplesmente der licenças e permissões para infraestruturas energéticas de qualquer jeito e continuar cortando florestas, a gente vai criar uma crise de água que vai ser muito pior do que a crise energética. E a proporção seria incrível. A gente já está em condições de seca em partes do estado de Massachusetts. A gente não consegue, não vai aguentar continuar degradando nossa floresta, porque o impacto na nossa água vai ser imenso. Vai ser suicídio ecológico. Então, eu espero que vocês considerem o quão importante esse critério precisa ser adicionado. A gente precisa proteger as nossas florestas, porque as florestas são nossa água. Esses mapas aqui, essas informações que eu trouxe aqui para vocês, do USDA Forest Service, o Serviço de Florestas dos Estados Unidos, vai ser enviado aqui o link e mais informações sobre isso. Vai trazer mais mapas, inclusive os mapas que eu não preparei aqui, não trouxe aqui, mas os mapas do reservatório Catskill, que traz claramente as áreas pantaneiras e as florestas selvagens, que são áreas que produzem água limpa dessa região de Catskill. E esse mapa ele é exato de acordo com o mapa de floresta selvagem. Ele produz água muito bem, essa região produz água muito bem, até 100%, porque essas florestas são intocáveis. Estão intocadas, não tem estrada, não tem construções, a gente precisa muito mais de água do que precisa de eletricidade. Muito obrigada, senhora Connor. Ellen, você precisa de uma pausa, é isso? Acho que tem mais um comentário. Vamos fazer mais um comentário? E aí a gente então termina, ou então a gente faz uma pausa. Senhora Berton. Hi, everyone. I'm Denise Bartone. Olá, eu sou Denise Bartone, diretora do licenciamento ambiental. E obrigada pela oportunidade para trazer aqui um comentário breve nessa tarde. A gente vai trazer aqui alguns comentários em detalhes, respeitando o prazo de 13 de fevereiro. A gente aprecia o trabalho extensivo do IEA, o IJE e o IFSB para desenvolver essas ferramentas de análise de impacto cumulativo e também o tempo e recursos investidos para criar essa ferramenta de rastreamento online.
Essas ferramentas são acessíveis para todos os públicos, inclusive o público em geral, e traz um processo transparente e eficiente. A ferramenta de escaneamento em massa, o MES, é um componente importante na análise de impacto cumulativo, que vai identificar o nexo entre essas áreas de ônus, essas áreas oneradas e essas áreas de projetos geográficos. O MS também apresenta como ferramenta de autoridade. É importante que o Estado mantenha e atualize os dados, contanto que os resultados sejam produzidos através da ferramenta de maneira consistente. É importante também ter visibilidade quais agências vai ser responsável para gerenciar. A gente reconhece que esse processo garante que a ferramenta precisa ser bem estruturada e clara. A gente reconhece que os participantes podem pedir ao CIA um uso específico, análise específica de um bloco censitário, por exemplo, numa área que não está marcada, como a área 980 CMR 15. Liberar essas petições ad hoc para contestar o resultado do MS traz uma subjetividade e é um convite para atraso de potencial durante esse processo de análise. Se a gente perde algum dado nesse processo, essas petições podem ser revisadas, e isso traz uma possibilidade de um objetivo, de uma visão justa e objetiva, que é o objetivo final do MES. A gente apoia, sim, essa questão de ser aprimorado no resultado, mas o processo de peticionamento não se adequa a esse mecanismo. Obrigada pela oportunidade de falar hoje e espero colaborar com a agência para refinar essas regulamentações do CIA. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Se alguém, por gentileza, puder voltar aqui no slide com o cronograma, acho que é o slide 41. Tem mais alguém falando? Então vamos fazer uma pausa aqui. Queria fazer uma pausa, se possível. Mais alguém além do Aaron Smith que gostaria de falar? Não tem mais ninguém. Eu acho que não. Bom, vamos ouvir a senhora Smith, por favor. Hi, are you able to hear me? Yes. Great. Thanks, everyone. Good afternoon. My name is Erin Smith, and I'm speaking on behalf of the Environmental League of Meu Massachusetts. nome é Erin Smith, eu falo da Liga, em nome da Liga Ambiental de Massachusetts, ELM. A gente apoia esse análise de impacto cumulativo. A gente quer trazer aqui por que a gente endossa isso. Primeiramente, a gente solicita a decisão de permitir às comunidades de fazerem uma petição de análise de impacto cumulativo, sobretudo quando tem assuntos críticos para o público. A gente também pede que as regulamentações, a gente agradece o fato das regulamentações sobre combustíveis fósseis. Isso é muito importante porque os projetos modificados podem trazer bastante impacto negativo. Uma provisão é necessária, a distância radial é importante para armazenamento de bateria e, conforme proposto, armazenamento de bateria e área de energia eólica tem que ficar 1 milha de uma área geográfica específica. Deveria ser o mesmo com relação aos combustíveis fósseis, gás natural líquido e estações de compressores de gás. Então, a gente tem algumas
algumas estações que estão apenas a meia milha de raio de energia solar. Esse tipo de distinção não é apoiado pelos dados. O armazenamento de bateria é essencial para a renovação da rede energética, para confiança na rede energética, e esses é extremamente raro que possa acontecer algum incidente. Em 2025 tiveram 12 incidentes com armazenamento de bateria no mundo inteiro e 6 apenas nos Estados Unidos. Não tem incidentes maiores com as usinas de energia eólica em alto mar. Foram 263 incidentes nos Estados Unidos que foram fatais ou machucaram severamente as pessoas. Em Oresville, também teve aqui em Massachusetts em 2018, o Merrimack Valley, uma explosão de gás que matou uma pessoa e feriu 24 pessoas e tirou várias outras pessoas de suas casas. Não faz sentido esse tipo de armazenamento de bateria ser mais regulamentado do que armazenamento de gás natural. Até porque o Código Estadual sobre incêndios já fala, ele é ele já supervisiona essa questão do armazenamento de bateria. A nossa recomendação aqui é que o armazenamento de bateria e armazenamento de bateria e as fazendas de energia eólica offshore estejam somente a meio raio de distância, conforme a regulamentação. E isso alinha com os objetivos climáticos de Massachusetts. Obrigado pela consideração do comitê ao que foi aqui apresentado. Muito obrigada a todos pelos seus comentários hoje. A gente agradece os comentários por escrito. Se você quiser voltar, por favor, no slide 41. A gente agradece pelo comentário. A gente vai voltar aqui também até às 5 da tarde. A gente vai... And you will be able to find the slide presentation on the Siting Board's webpage entitled EFSB-10-Proposed Rulemaking. We will host another public comment hearing on the proposed CIA regulation A this gente vai evening. postar tudo no site, no YouTube também, no canal, na página também do EFSB. A gente também vai voltar aqui às 6 da noite para outra apresentação.